Olá, muito boa tarde a todos, boa tarde aos convidados aqui presentes e boa tarde a quem está a assistir. É com muito gosto que dou início a estas conversas. Vamos falar aqui sobre o tratamento da doença de Alzheimer e com um particular enfoque nas intervenções não farmacológicas. Temos aqui um painel de convidados muito interessante, diferentes áreas e que vêm dar o seu contributo e tentar explicar qual o papel destas diferentes áreas no tratamento da doença de Alzheimer, nomeadamente o seu contributo na prevenção da deterioração cognitiva na doença de Alzheimer. Temos connosco a doutora Joana Morgado, neurologista, temos a fisioterapeuta Alexandra Saúde, temos a terapia ocupacional com a Ana Rita Saraiva, temos da nossa equipa de enfermagem o enfermeiro Tiago Pama, temos uma terapeuta da fala, Rita Cardoso, na psicologia, a doutora Rafaela Rosa e depois na nutrição, a nossa nutricionista Diana Miranda. Todos vão falar aqui um pouco sobre o seu papel nesta doença. Eu espero que seja útil para quem está a assistir. Eu começava aqui com a doutora Joana Morgado, queria que nos falasse aqui sobre o principal acontecimento que marcou este ano, 2021, na doença de Alzheimer. Houve um aspecto importante no tratamento e que eu acho que gostava que destacasse e explicasse aqui às pessoas. Tem havido assim muitas dúvidas nas nossas consultas relativamente à aprovação deste novo medicamento. Obrigada. Obrigada antes de mais a todos, quer os intervenientes, quer a quem nos está a assistir e ao CNS por proporcionar esta conversa. De facto, este ano de 2021 houve aqui uma novidade que já há muitos anos que não existia nesta área da doença de Alzheimer, apesar de haver muita investigação na área, quer em termos de fisiopatologia, quer em termos de novos fármacos, novas intervenções, mas já há mais de 15 anos que não havia um fármaco aprovado para a doença e em junho de 2021, nos Estados Unidos da América, houve de facto um novo fármaco a ser aprovado para esta entidade. Portanto, recebemos com muito entusiasmo esta notícia, mas temos de ser aqui muito cautelosos também a interpretar e a gerir depois esta novidade no dia a dia daqui para a frente. Portanto, ele foi de facto já aprovado pelas entidades reguladoras nos Estados Unidos, portanto ele é um anticorpo monoclonal que é administrado de forma endovenosa, portanto por uma infusão mensalmente, e que tem como objetivo reduzir uma das proteínas que se acumula na doença de Alzheimer a nível cerebral, que é o beta-amiloide, e havendo essa redução, teoricamente, pensa-se que existe de facto um benefício clínico para os doentes em termos de evolução da doença. Os ensaios que foram feitos com o fármaco, um deles de facto mostrou existir um ligeiro benefício num determinado grupo de doentes e houve outro ensaio que foi mais inconclusivo. Com base nesta informação, apesar de haver algumas informações com benefício, no fundo a entidade promotora do fármaco quis submetê-lo às entidades reguladoras e houve de facto agora em junho esta aprovação do fármaco. É uma aprovação que tem vários sinais que têm de ser cumpridos antes de ser administrado e mesmo nos Estados Unidos ainda não há muita utilização neste âmbito, portanto já havia nos ensaios clínicos, assim como cá em Portugal também houve ensaios clínicos neste fármaco e ainda continua a haver, incluindo no CNS, mas para uso na prática clínica tem de ser cauteloso, não só porque é um fármaco que pode trazer também alguns efeitos adversos, e onde os candidatos têm de ser muito bem selecionados para ele ser utilizado, nomeadamente tem de ser formas muito ligeiras da doença, defeitos cognitivos ligeiros e formas ligeiras de demência, e que não tenham muitas comorbilidades, nem utilização de determinados fármacos que podem não ser benéficos juntamente com a utilização do aducanumab. Mas de qualquer forma vamos ainda ouvir falar muito sobre ele, portanto ainda não sabemos qual será o parecer das entidades reguladoras europeias, ainda estamos a aguardar esse parecer, e após esse parecer, se vier positivo, então depois temos de nos organizar e perceber
de que forma é que os doentes vão ser selecionados e de que forma é que vamos utilizar o fármaco e os custos-benefícios na sua utilização também. Este, portanto, é um fármaco que é no fundo modificador da evolução da doença, não é? Num determinado grupo de doentes. De todos os outros fármacos que nós temos, outros tratamentos farmacológicos, são fármacos que não são modificadores de doença. Portanto, são fármacos que são mais dirigidos aos sintomas, às queixas que cada pessoa tem. Que é muito variável na doença de Alzheimer, não é? Porque nós sabemos que de uma forma geral ela se apresenta com esquecimentos, mas pode haver algumas variantes a esta doença e depois ao longo da doença vão surgindo outras queixas e outras complicações, como complicações psiquiátricas, por exemplo, depressões, ansiedade, alucinações visuais, não é? Ver coisas que não existem, ou pensar coisas que não são as corretas, como ideias delirantes, delírios. E por isso temos sempre de adaptar a medicação a cada uma dessas situações e de indivíduo para indivíduo, e mesmo no próprio indivíduo, ao longo da doença podemos ter que variar muito a medicação, porque a doença também varia ao longo do tempo. Mas existem assim um certo grupo de doentes, certo grupo de medicamentos que nós utilizamos mais, nomeadamente antidepressivos, ansiolíticos, sedativos quando é necessário, antipsicóticos também quando é necessário, quando não se consegue gerir tudo só com medidas não farmacológicas, para as alterações comportamentais, e depois temos os antidemenciais, que já foram muito falados e que já muita gente os conhece, que nós utilizamos especificamente para a doença de Alzheimer, mas às vezes também utilizamos noutras causas de demência. Outro tratamento farmacológico que é muito importante referir é o tratamento dos fatores de risco vascular, porque na doença de Alzheimer, e assim como noutras demências, nós sabemos que se tratarmos bem a diabetes, se tratarmos bem a hipertensão, a dislipidémia, também estamos a contribuir para uma maior estabilização da doença. Portanto, o tratamento dos fatores de risco vascular também deve ser sempre valorizado, seja de forma farmacológica ou não farmacológica. Mas penso que é isso, portanto temos aqui esta novidade do aducanumab, mas temos de ter alguma cautela a interpretá-la e a utilizá-la, e depois há este tratamento farmacológico mais sintomático, que é o que nós temos neste momento ao nosso dispor, para além das medidas não farmacológicas. Bem, obrigada, doutora Joana, foi muito esclarecedor. Eu agora perguntava aqui à doutora Rafaela de que maneira é que a intervenção da psicologia pode ajudar no controle de alguns sintomas da doença, nomeadamente na deterioração cognitiva. Que tipo de intervenção se pode oferecer a estes doentes? Olá, antes de mais, boa tarde a todos e agradecer a presença aqui no sábado à tarde. Normalmente as pessoas chegam até nós quando já têm dificuldades cognitivas ou alterações a nível cognitivo. Idealmente, nós começamos por uma avaliação neuropsicológica que permite perceber qual é o funcionamento cognitivo da pessoa, quais é que são as capacidades e as limitações, para depois conseguirmos trabalhar a partir daí. Nós sabemos que a doença de Alzheimer não tem cura, mas o objetivo principal é desacelerar aqui o processo e atrasar um bocadinho este declínio cognitivo que tem impacto tão grande no dia-a-dia, quer dos doentes, quer dos familiares. Então, isto processa-se com um conjunto de tarefas padronizadas, que são depois adaptadas à funcionalidade de cada pessoa, às suas capacidades e aos seus interesses também, porque é importante a pessoa estar motivada, com o objetivo de manter o máximo de tempo que conseguirmos as funções cognitivas que estão preservadas e compensar as dificuldades que têm nas que estão com defeito. Isto pode ser feito através de papel e lápis, pode ser feito através de plataformas digitais, sistemas computadorizados ou de materiais. Normalmente são sessões individuais. Em que é que difere da estimulação cognitiva, que é o que fazem em casa
quando fazem palavras cruzadas, sopas de letras, leituras, ouvir música, são tudo coisas que estimulam e é ótimo e deve ser feito e deve ser reforçado. A estimulação cognitiva é uma coisa mais abrangente, não focada. Depois, que deve ser complementar às sessões de treino cognitivo. As sessões de treino cognitivo são uma coisa muito mais direcionada para o defeito específico que a pessoa tem, que sabemos que no caso das demências está muito focado nas dificuldades de memória, de reter a informação, de processar, de armazenar e depois de relembrar. Também a nível das alterações de linguagem e cálculo, de funções executivas, no planeamento, no raciocínio, tudo coisas que a pessoa fazia e que de repente começa a sentir mais dificuldade. Idealmente as pessoas começam por fazer quando estão em fases iniciais da doença, porque têm muito mais capacidade de trabalho e é mais fácil trabalhar e pôr exigência nas tarefas. E basicamente é isto. Depois ajudamos com estratégias adaptativas, portanto para as funções que estão com dificuldades e para estas alterações na memória que têm um impacto tão grande no dia a dia, com coisas que podem fazer em casa que ajudam a que seja mais funcional o dia a dia e que os familiares tenham um bocadinho de ajuda e de apoio, como é o caso de agendas, de calendários, de lembretes físicos. Depois cada pessoa, há situações que funcionam melhor com umas pessoas e outras com outras, e é importante também saber adaptar. Incluído neste trabalho cognitivo existe um apoio emocional muito focado no trabalho motivacional e apaziguador na resolução de problemas que são reativos ao que vai aparecendo, conflitos mais imediatos, confrontações com a doença, com as limitações, e também uma consciencialização e psicoeducação para as pessoas e para os cuidadores sobre a doença, sobre o que é que podem esperar, também perceber quais são os receios deles e as dúvidas, e tentar dar um suporte que muitas vezes falta no saber exatamente o que é. Também as alterações, como falaram, a nível do comportamento e a nível da personalidade, têm muito impacto na vida e nas dinâmicas familiares, e às vezes é preciso aqui um elemento mediador destas questões. Não sei se respondi a tudo, se foi perceptível. Foi muito clara, doutora Rafaela, obrigada. E falou em alguns déficits específicos e de facto nós sabemos que em algumas demências as dificuldades de comunicação são um aspecto muito importante e que gerador até de conflitos e na família, e para os cuidadores às vezes é um dos principais desafios, e eu acho que aí a terapia da fala pode ter um papel fundamental. Doutora Rita, quer-nos falar disso? Sim, com todo o gosto. Antes de mais, obrigada por estar aqui. É de facto um prazer falar com um conjunto de pessoas que se dedicam tanto a esta doença. Portanto, não existe um momento para procurar um terapeuta da fala para os doentes ou para as famílias que vivem com esta doença. Existem esses sinais de alerta de que quando a comunicação já não está a ocorrer da mesma forma, ou seja, quando a pessoa com a doença sente que lhe faltam palavras, quando compreende uma mensagem que não é aquela que o marido ou que o filho está a dizer, isso depois gera uma sequência de eventos, de mal-entendidos que muitas vezes é difícil e disfuncional, e esse impacto pode ser minimizado. Acho que essa é uma das principais mensagens que eu tenho aqui que passar, que há estratégias para gerir isso. Portanto, o terapeuta da fala, por um lado, pode ajudar a treinar aquilo que são os interlocutores do dia-a-dia da pessoa com a doença, portanto, ensinar algumas estratégias que vão ajudar o outro a compreender melhor o que está a ser dito e vão ajudar também o outro a encontrar mais palavras e expressar-se de uma forma mais clara. Muitas vezes aquilo que se faz é desenvolver alguns materiais personalizados de acordo com a realidade e com as experiências da pessoa e da família,
para suportar a comunicação. Portanto, muitas vezes as palavras não aparecem espontaneamente, mas estando na cozinha e tendo uma coletânea de imagens à mão relacionadas com aquele contexto, a pessoa já vai conseguir dizer o que é que está a pedir. Portanto, quer capacitar o interlocutor, os cuidadores, quer encontrar ferramentas que possam fazer salientar aquilo que são as competências preservadas, é uma das responsabilidades que temos que assumir. Por outro lado, também devemos ter aqui um papel de incentivar aquilo que é uma comunicação tranquila com a pessoa com esta doença. No fundo, há vários estudos que sugerem que devem ser reunidos objetos que de alguma forma sejam relevantes para a ativação de memórias e que esses objetos, essas cartas, objetos que estão relacionados com a história de vida da pessoa com a doença, vão ser geradores de assunto e de momentos de conversação, porque é muito fácil ficarmos sem assunto ou quando conversamos isso ser um momento disfuncional e começamos a evitar a interação e quanto menos as pessoas conversarem, menos capazes vão sentir. Por outro lado, existem algumas formas de doença que têm defeitos particulares de linguagem, que no fundo é tudo aquilo que sabemos sobre a língua que falamos, e essas formas particulares beneficiam de fazer um treino de linguagem mais específico, portanto, em que aquilo que nós vamos tentar fazer é estimular muito o vocabulário que a pessoa utiliza no dia-a-dia, na expectativa de que ele, no seu dia-a-dia, vá aparecer de uma forma mais correta, mais frequente e mais funcional. O papel do terapeuta da fala, além das alterações da comunicação e de dar aqui este suporte a ambos, portanto, a quem fala com a pessoa e à pessoa que tem a doença, também deve alertar para aquilo que são as dificuldades em mastigar e engolir. Este assunto vai ser discutido um bocadinho mais adiante, mas muitas vezes a única forma que a pessoa tem de se expressar e de dizer este alimento é difícil de mastigar ou de engolir é recusando esse alimento. E nem sempre isto é intuitivo e é percebido de uma forma fácil ou sequer é fácil de entender. Portanto, uma avaliação em terapia da fala deve potenciar estes aspectos da comunicação, deve identificá-los e perceber quais são as ferramentas disponíveis, mas também ajudar as famílias a identificar os sinais e ensinar estratégias para minimizar o que for disfuncional, quer na comunicação, quer nas refeições, no dia-a-dia. Não sei se queria ter falado mais ou menos aquilo que eu sinto que é a nossa responsabilidade, mas estou por aqui. Exatamente, e muito obrigada por ter tocado nesse último aspecto da deglutição e os cuidados a ter com a alimentação. É uma fase importante na doença e que muitas vezes as famílias se debatem com dificuldades e a tomar decisões e sem saber que cuidados a ter. Por isso eu aqui pedia ajuda à doutora Diana Miranda, a nossa nutricionista, para nos falar um bocadinho sobre os cuidados a ter com a alimentação nas pessoas com demência. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite para estar aqui presente e falar um bocadinho desta área da alimentação nas demências. A primeira questão ou tópico que eu gostava de introduzir já aqui é que, infelizmente ou felizmente, não existe uma dieta específica para a demência, não existe nenhuma dieta que previna diretamente a demência ou que, no caso dessa demência já existir, que consiga tratá-la ou curá-la. Isto normalmente é uma dúvida que as famílias e os doentes têm muito em consultas, porque estão sempre a aparecer coisas novas e na berra sobre nutrição, e ainda bem, mas temos que estar bem informados e bem sustentados em termos de evidência. Explicar aqui um bocadinho o papel do nutricionista na pessoa com demência. Nós nutricionistas avaliamos o estado nutricional destas pessoas, procurando identificar potenciais problemas, como por exemplo a perda de peso, a falta de apetite, identificar precocemente este tipo de alterações para que possamos prevenir um impacto maior na qualidade de vida e no estado funcional do doente. A perda de peso é um sintoma bastante frequente, principalmente nas fases mais avançadas, e normalmente está associada a alterações da parte da deglutição, que era o que a terapeuta Rita também estava a comentar. Depois, se quiser acrescentar alguma coisa, eu agradeço. E também muitas vezes relacionado com recusa alimentar. A recusa alimentar na demência é mais frequente em fases avançadas,
e normalmente gera uma grande ansiedade da parte dos familiares e dos cuidadores, que é quando a pessoa deixa de querer comer. Pode também estar relacionada com a alteração do comportamento durante as refeições, terem comportamentos que não são normais ou são disfuncionais, como o cuspir, o recusar abrir a boca, o facto de já não terem capacidade para se autoalimentar também tem aqui uma grande influência. E muitas vezes estes doentes têm já algumas dificuldades a mastigar determinados alimentos e como os doentes podem não conseguir se expressar de forma adequada, podemos ter aqui um rol de situações que vão levar em última instância a perda de peso, perda de massa muscular, a desidratação, que também é uma questão muito importante na parte das demências, a hidratação também costuma ser um grande problema e muitas vezes não existe a referência a este problema durante as consultas. Normalmente a alimentação, os alimentos em si é que são uma grande fonte de preocupação, mas sem dúvida que a hidratação pode ser aqui um tópico também muito trabalhado nas nossas consultas e nas nossas intervenções. Dizer também que, relacionado com esta questão das dificuldades na deglutição e como gerir as recusas alimentares, criámos uma consulta no CNS que pensamos ser inovador e pelo menos não conhecemos até agora em nenhum outro sítio, que é a consulta de alimentação, que alia estas duas vertentes da intervenção da parte da terapia da fala nesta avaliação da disfagia, dificuldades na deglutição, e depois a avaliação do estado nutricional pelo nutricionista, em que conseguimos definir um plano o mais personalizado possível, tendo em conta os gostos, as crenças e os hábitos alimentares das pessoas com demência. Aqui o papel do cuidador é muito importante, conseguimos educar o cuidador para identificar sinais e potenciais problemas relacionados com a alimentação, como a falta de apetite, o facto de mudarem algumas rotinas em termos alimentares, o facto de poderem estar a omitir algumas refeições, e isto no final do dia ser uma grande condicionante em termos de aporte nutricional e poder potenciar aqui as tais perdas de peso e desnutrição que são as mais frequentes. Existem também, por outro lado, as situações inversas. Alguns doentes podem ter alguma impulsividade alimentar ou compulsividade e comerem demasiado, assim de forma muito simples, comerem demasiado e provocarem exatamente o problema oposto, situações de pré-obesidade ou obesidade, que depois também estão relacionados com aumento de risco cardiovascular, que também queremos prevenir. Portanto, no fundo, o papel do nutricionista é tentar englobar todos estes aspectos, privilegiando os gostos da pessoa e planear a alimentação de forma a que seja funcional tanto para o cuidador e para a logística familiar em casa, e que a pessoa com demência realmente consiga se alimentar adequadamente e manter aqui alguma monitorização para perceber se está a resultar, se não está. Muitas vezes é preciso reajustar planos várias vezes, estar atento a estas alterações do comportamento, portanto temos aqui um papel bastante abrangente e com uma interação bastante multidisciplinar, portanto precisamos da ajuda de vários profissionais de saúde e também por isso é que estamos aqui todos reunidos. Muito obrigada pela excelente intervenção e de facto essa consulta é inovadora e eu julgo que muito útil e pode responder a dificuldades que nós sentimos às vezes na consulta em aconselhar as famílias o melhor possível. Há um aspecto que acontece na demência e que às vezes não é valorizado, é de facto, normalmente com a perda da função cognitiva há associado uma perda do papel da pessoa na sociedade e com isso alguns sentimentos de menos-valia e que vem de certa forma acelerar também a deterioração cognitiva. E daí ser muito importante a orientação para a ocupação e a ocupação significativa. E aí, sem dúvida, a intervenção da terapia ocupacional acho que tem um papel importante e gostava que a terapeuta Ana Rita Saraiva
falasse de que maneira a terapia ocupacional pode ajudar nas pessoas com deterioração cognitiva. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, falar um bocadinho do papel da terapia ocupacional na demência. Então, a intervenção da terapia ocupacional na demência, o objetivo é capacitar a pessoa a desempenhar e envolver-se nas suas ocupações significativas. Ou seja, nós intervimos diretamente com as pessoas com demência e com os cuidadores. E então, as nossas abordagens passam pelo treino das ABDs, das atividades de vida diária, como a alimentação, a higiene, o vestir, a importância de serem as pessoas a executarem estas atividades de forma o mais autónoma possível. Também trabalhamos a parte da reestruturação de rotinas e a organização, de ter um dia-a-dia organizador e que consigam organizar-se na sua rotina, envolver-se assim em atividades que sejam significativas para as pessoas. O envolvimento em atividade, também intervimos com atividades terapêuticas a nível de estimulante cognitivamente, de forma motora, emocional e sensorial. Também graduamos as atividades para promover o maior sucesso no desempenho das mesmas. E também trabalhamos a nível da adaptação do meio físico, do ambiente físico, permitindo assim um maior desempenho e maior segurança das pessoas, e um apoio e aconselhamento ao cuidador. Numa fase inicial da demência, o nosso papel passa mais e está mais relacionado com esta passagem destas informações, da adaptação do ambiente, em manter as competências cognitivas, motoras, no envolvimento do envolvimento e participação ativo nas atividades e nas ocupações significativas para a pessoa. Numa fase mais avançada da doença, à medida que a doença progride, o nosso papel passa também por garantir o bem-estar e a qualidade de vida da pessoa e do cuidador. Pronto, acabamos por tentar que a pessoa seja o mais autónoma possível, continue a ter uma rotina estruturada, continue a ter atividades de interesse que promovam qualidade de vida, bem-estar, não só para ela, mas também para o cuidador. É um bocadinho este o nosso trabalho. Claro que é muito individual, é um tratamento que é uma abordagem muito individual, consoante os gostos e as ocupações de cada pessoa. Muito bem, muito obrigada pelo esclarecimento. Eu agora gostava de ouvir a terapeuta Alexandra Saúde, isto porque nós, quando falamos em demências, as pessoas focam automaticamente nas coisas ao nível do intelecto e esquecem a parte física e motora, e não é bem assim, são ambas importantes, não é assim, terapeuta Alexandra? Boa tarde a todos. Sim, é muito importante que as pessoas iniciem logo um plano de tratamentos numa fase muito inicial da doença. Estão a ouvir bem? Conseguiram ouvir? Algumas falhas. Pois. Pronto, eu estava a dizer que o mais importante e a mensagem a passar é que os devem de iniciar os tratamentos em fisioterapia numa fase inicial. Isto porque a nossa intervenção baseia-se no exercício clínico, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do utente e abrandar a evolução da doença. Nesta fase, é importante manter um treino aeróbico, tal como as caminhadas, natação, dança, bicicleta, e aqui podemos ter até a ajuda do cuidador para estimular que o utente participe sempre neste tipo de atividades, sempre com um plano de exercícios recomendados também pelo fisioterapeuta, de forma a garantir a segurança, não é? Podemos incluir também exercícios com dupla tarefa. Desta forma estaremos a trabalhar também o equilíbrio e a força muscular.
Também é importante prevenir as quedas e assim recomenda-se o treino de estratégias de segurança na marcha, bem como a aquisição de auxiliares de marcha, por exemplo, a bengala, os bastões nórdicos ou o andarilho. Conseguiram ouvir? Eu estou a ver que a caminhonete não está muito boa. Conseguiram? Os andarilhos normalmente são utilizados numa fase mais avançada da doença, no entanto, é importante iniciar o treino precocemente para que haja uma boa adaptação do utente. É isto, quando temos uma fase mais avançada da doença, tendo em conta as alterações do equilíbrio, o treino deve ser sempre mais acompanhado então pelo fisioterapeuta. Em casos mais severos, em que já temos situações em que as pessoas já estão mais acamadas, a nossa intervenção vai basear-se na manutenção do bem-estar, no conforto do leito e, quando necessário, realizamos então fisioterapia respiratória para eliminar as secreções, aumentar a capacidade pulmonar e garantir o bem-estar do utente. Falou no uso de auxiliares da marcha. Muitas vezes as pessoas adquirem e começam a usar. Isso não está muito correto, pois não? Nós recomendamos sempre que seja feita uma avaliação pela parte do fisioterapeuta. Nem todos os auxiliares de marcha são indicados para toda a população, portanto temos de avaliar o utente e perceber então qual é que melhor se adapta àquela pessoa, naquela fase, não é? Numa fase inicial utilizam então os bastões nórdicos, por exemplo, ou a bengala, mas numa fase mais moderada, avançada, se calhar já precisa de um andarilho de 4 rodas. Muitas vezes os utentes chegam até nós até com andarilhos de 4 pontos, os andarilhos fixos ou então só com 2 rodas. E, apesar de ter ainda algumas alterações cognitivas, a parte motora até está bem. E, portanto, se tiver um andarilho de 4 rodas, consegue manter um plano de marcha mais harmonioso do que com um andarilho de 2 rodas, que nem sequer dá jeito, por exemplo, para levar para a rua o andarilho de 2 rodas ou o andarilho de 4 pontos. Isso até acaba por ser uma limitação dos utentes saírem de casa, não é? Não saem de casa porque não dá jeito de andar com um andarilho de 4 pontos na rua. O andarilho de 4 rodas vai melhorar a marcha e o equilíbrio e os utentes sentem-se mais seguros. E até dá mais confiança para irem mais vezes à rua. Sim. Exatamente, e é fundamental a vossa avaliação para que essa decisão seja o mais acertada possível, não é? Muito bem, muito obrigada. Agora, passando aqui a outra fase, associado à deterioração cognitiva com o evoluir da doença, associam-se alterações do comportamento que às vezes são muito marcadas e são uma fonte de grande stress para toda a família, para os cuidadores, mas para a família alargada, um motivo até de inibição social, as pessoas começam a ficar cada vez mais em casa com receio dessas alterações de comportamento e é um problema dramático. E eu gostava que o enfermeiro Tiago nos falasse aqui um bocadinho de estratégias de lidar com estas alterações de comportamento, algumas dicas e conselhos que dê aos cuidadores das pessoas com demência. Muito boa tarde a todos e obrigado pelo convite. De facto, as alterações de comportamento acabam por ser um momento de grande stress, como a doutora Camila disse, para todas as pessoas que estão envolvidas, e mais do que isso, a primeira mensagem que eu queria passar é que, de facto, acaba por ser uma manifestação da doença e não propriamente da pessoa. E acho que esta mensagem é muito importante para quem cuida, ou seja, para quem está envolvido, para não interpretar como sendo, estou a falar em situações mais graves, a questão da agressividade, não é? Como não sendo um traço de personalidade, mas de facto é a doença a manifestar-se de uma determinada forma. Direi que o principal é, em todos os momentos, garantirmos a segurança, seja dos doentes, seja de quem está em redor. E a partir daí é que parte muito da intervenção, seja dos cuidadores formais ou dos cuidadores informais. Claro que há pequenas estratégias e até pequenos sinais
que nós devemos estar alerta e que podem passar a ser conselhos no sentido de antecipar estes momentos de maior stress e que levam às alterações de comportamento. E de facto muitas das vezes são as situações de desconhecido, são as situações de desconhecido, são as situações, como a terapeuta Rita falou há pouco, da questão das rotinas, por isso às vezes quando foge às rotinas e quando há alguma pequena alteração pode levar a estas alterações de comportamento, porque de facto é algo novo, é algo em que a pessoa não se sente tão confortável e uma forma de se manifestar acaba por ser com estas alterações de comportamento. Há algo que se torna importante, é de facto o ambiente, não só o ambiente físico, mas como o ambiente, direi, de estímulo. Nós temos estado a falar de estímulo, mas às vezes o estímulo também pode ser em excesso, por isso tem que ser doseado, seja do ponto de vista luminoso, seja do ponto de vista de ruído, ou mesmo até do ponto de vista de volume de pessoas que estão em redor perante uma situação destas. E este equilíbrio que nós queremos que torne o ambiente calmo, tranquilo, acolhedor e acima de tudo bastante familiar para o doente, é o que promove de facto um cuidado e um equilíbrio que nós tanto queremos. Uma das estratégias que nós utilizamos muito é encontrar o momento certo para fazer a intervenção que queremos. Dou, por exemplo, a questão dos cuidados de higiene, que é um momento de exposição da intimidade e que por si só, em situações mais avançadas, claro, em situações de dependência avançada, e este momento é um momento estressante pela exposição, pelo contacto com pessoas às vezes desconhecidas, quando estamos a falar em casa institucional, e muitas vezes se calhar até estamos a fazer estes cuidados de higiene no período da manhã, quando o doente se calhar sempre esteve habituado a tomar banho à noite. E são estas questões das rotinas, de escolher o momento certo para podermos fazer o procedimento, que podem ajudar a manter o ambiente calmo e acima de tudo a pessoa também calma. Esta questão da adaptação acaba por ser, direi, um elemento-chave para que nós consigamos este equilíbrio, esta tranquilidade. O que é que eu posso dizer mais? A mudança de ambiente por si só pode ter um efeito que não é tão agradável. Isto, por exemplo, no caso de uma mudança de casa, uma mudança de espaço, pode não ser bom e pode ser um momento estressante. Mas perante uma situação em que já há uma alteração de comportamento, pode ser uma das estratégias a adotar. Alterar o espaço, ir dar um passeio com o doente, ir poder para outro local eventualmente mais calmo, mais tranquilo ou até mais familiar e que pode levar a que a pessoa se sinta mais calma e tranquila. À medida que a doença também vai progredindo, e nós sabemos que, tal como eu disse, a questão da segurança vem em primeiro lugar, e muitas das vezes, para além da contenção farmacológica e de tudo o que temos, às vezes torna-se inevitável a contenção física também, e acaba por ser uma necessidade para garantir a segurança do doente e muitas vezes de quem o rodeia, como sabemos. Eu direi que não há uma estratégia de ouro que nós possamos dizer que funciona sempre de forma adequada e em todos os momentos, mas de facto nós irmos adaptando, estabelecendo rotinas, estabelecendo os passos e tornando o ambiente calmo e tranquilo, pode ajudar a que de facto consigamos adaptar e ajustar as intervenções que vamos fazer. Do ponto de vista de estratégia, de alternância de estratégia, melhor dizendo, o que funciona hoje pode não funcionar amanhã, mas já pode funcionar no dia seguinte. Por isso direi que aqui a criatividade e alguma flexibilidade por parte de quem cuida também acaba por ser uma regra, algo de chave, direi eu. Muito bem, muito obrigada. Falou na questão institucional e casa, e de facto o enfermeiro Tiago tem muita experiência no cuidado destes doentes, quer seja em ambiente domiciliário, quer seja em ambiente institucional. E de facto quando a demência chega a este ponto é uma questão com que muitas famílias se debatem. Devo institucionalizar o meu familiar ou é preferível mantê-lo em casa? Que cuidados a ter? Consegue-nos falar um pouco sobre a sua experiência nessa? Sim, de facto é uma pergunta muito frequente nós recebermos. Está na altura de institucionalizar? Está na altura, será que eu ainda consigo manter o meu familiar doente em casa? É uma resposta também difícil e às vezes não nos compete a nós de facto tomar a decisão, mas podemos ajudar e colaborar.
aquilo que eu costumo dizer, e acho que é um bocadinho, não há uma altura certa, uma altura ideal. Acho que acima de tudo têm que ser pesados os fatores e têm que estar reunidos determinados fatores para uma alternativa ou para outra alternativa. Direi que o principal é mesmo o estado físico e a capacidade de quem cuida, por isso a necessidade de cuidados, ou seja, a reunião de uma determinada quantidade de profissionais para assegurar os cuidados necessários ao doente, bem como o cuidador, seja a esposa, o marido, que estejam em casa 24 horas a lidar com o doente, são dois indicadores que de facto podem ajudar a tomar a decisão. Aquilo que acontece muitas vezes é que a decisão é tomada, direi já um pouco tardiamente, por isso quando já há uma exaustão do cuidador muito acentuada. Ou então quando há um acontecimento súbito que leva a uma degradação súbita também do estado clínico do doente, sejam as infecções, seja uma queda, por exemplo, e que de facto acaba por levar a uma institucionalização, porque consideravelmente há um agravamento do grau de dependência e consequente de cuidados necessários. Eu acho que acima de tudo também com a pandemia, falando um bocadinho dessa situação, houve aqui uma abordagem de nós irmos o mais próximo para a casa das pessoas, por isso acho que veio daqui dar um impulso daquilo que se calhar serão os cuidados no futuro, que é o mais em casa possível e acima de tudo com os profissionais e com mais diferenciados possível em casa. Isso hoje em dia é possível, por isso nós temos vários doentes que têm quase, direi, uma estrutura muito idêntica a uma estrutura hospitalar em casa, não digo do ponto de vista contínuo, mas é possível. Claro que envolve uma logística, seja de recursos, seja de desgaste, até pela organização desses mesmos recursos e pela necessidade de espaço para que seja implementada. E a institucionalização, muitas das vezes, ainda é encarada como algo que eu tenho alguma obrigação de manter o meu pai ou a minha mãe em casa, isto falando um bocadinho dos filhos. Mas, de facto, hoje em dia as instituições estão cada vez mais preparadas também para poder receber os doentes em estadio avançado de demência e, acima de tudo, adaptarem os cuidados e tentarem ao máximo personalizar para que as pessoas também estejam num ambiente familiar, tranquilo, e permitir também a proximidade da família, que acho que este acaba por ser também um fator decisivo, porque nós, profissionais, não vamos nunca substituir a família, e isso é óbvio. Agora, tornar o ambiente familiar acolhedor e, acima de tudo, manter a proximidade da família, acho que pode ser um ponto-chave para que a institucionalização seja mais eficaz. Muito obrigada, foi muito esclarecedor a sua informação. Então, eu agora voltava aqui à doutora Joana para nos falar, portanto, vimos aqui em que ponto é que estamos em termos de tratamento, quer seja farmacológico como não farmacológico, temos muitas intervenções possíveis de ajudar a pessoa com demência e mesmo os seus familiares. O ideal é haver esta multidisciplinaridade, nem sempre é possível, mas o máximo possível, porque de facto podemos melhorar a qualidade de vida de todos. Eu agora queria abordar aqui um bocadinho o futuro e queria ver aqui com a doutora Joana o que é que ela nos pode dizer sobre ensaios clínicos em curso, o que é a perspectiva de tratamento para a doença num futuro próximo. Então, realmente, felizmente temos ensaios de cursos a decorrer, ensaios clínicos, e existiram já vários ensaios clínicos nos últimos 10, 15 anos, muitos deles que tiveram de facto resultados negativos, isso foi bastante animador, mas continua a haver sempre uma procura aqui de fármacos, não só fármacos, numa tentativa de modificar a evolução da doença, como também fármacos sintomáticos, como também intervenções não farmacológicas, que também são testadas em contexto de ensaio clínico. E aqui muitas vezes a grande esperança é que surja um fármaco modificador de doença que faça realmente a diferença, provavelmente não vai ser a cura, mas que de facto modifique muito a evolução da doença e que atrase muito a progressão e os estadios mais avançados da doença. E existem vários estudos a decorrer a nível mundial e em perspectiva de começarem também, portanto é uma área que está sempre em constante estudo. Dentro assim das abordagens mais importantes nesta questão de modificação de doença,
existem algumas moléculas ainda numa tentativa de se reduzir o beta-amiloide, que é uma das proteínas que se acumula no cérebro destes doentes. E existem outras também noutra abordagem mais anti-inflamatória, porque se sabe também que no cérebro destes doentes pode haver no fundo existe uma inflamação, existe não só acumulação de proteínas, como também um processo inflamatório que desencadeia depois uma situação de morte celular, no fundo progressiva, e por isso existem também alguns fármacos numa tentativa de alterar a inflamação a nível cerebral a serem testados, e também fármacos anti-tau, que é outra das proteínas que existe, que também se está a acumular, que também se acumula no cérebro destes doentes. Portanto, eu penso que no futuro provavelmente vai haver uma junção de abordagens, numa tentativa de se descobrir um fármaco que faça realmente a diferença na evolução desta doença. Posso dizer que no CNS, de momento, temos um ensaio a decorrer com fármaco sintomático para a agitação na doença de Alzheimer, portanto é no fundo um fármaco para a agitação, não modificador de doença, e temos também, temos perspectivas de iniciar em breve um outro fármaco que tenta ser modificador de doença, mas não sabemos ainda, vai ser testado, não é? O ensaio clínico serve para avaliar a eficácia e os efeitos adversos do medicamento ou do fármaco em estudo, e temos em perspectiva de começar um fármaco que é até com um antidiabético oral, mas que se pensa que possa fazer diferença a nível inflamatório cerebral e também na redução da beta-amiloide. E provavelmente no futuro vão surgir mais ensaios que estão sempre em constante curso. Uma das coisas que eu queria só chamar a atenção é que às vezes as pessoas não sabem muito bem como funcionam os ensaios clínicos, e no fundo um ensaio clínico, um estudo observacional, um ensaio clínico acaba por acompanhar o doente, portanto, numa fase inicial, na seleção, para perceber se é um bom candidato para aquele estudo, para aquele ensaio clínico, e um bom candidato não é no fundo ser só um bom candidato para quem está a promover o fármaco a ser testado, é também ser um bom candidato para a proteção individual da pessoa. Não queremos estar a dar um fármaco que pode fazer mal àquele doente, portanto temos de perceber todas as doenças que o doente tem, se está bem do ponto de vista analítico, se a nível cerebral, se realmente tem ou não doença de Alzheimer, e normalmente são feitos exames específicos numa fase inicial desses estudos, para termos essa certeza, e só depois então é que entram na fase da testagem do medicamento. E nessa fase, normalmente, pode ser uma fase em que a pessoa pode ser distribuída por um de dois grupos, um grupo onde tem o fármaco realmente a ser testado e o outro grupo onde se testa o placebo, para depois no final serem comparados. Os ensaios clínicos são sempre muito rigorosos, portanto, não só para a proteção do doente, como também para se ter a certeza que aquela molécula a ser testada vai ser realmente eficaz e que vai fazer a diferença. Mas há algumas vantagens em participar nos ensaios, não só o facto de haver uma monitorização constante, portanto, quer a pessoa a candidata, quer o cuidador estão sempre acompanhados, e também, no fundo, uma abordagem multidisciplinar, como também podem ter acesso a um fármaco que poderá vir a demonstrar-se eficácia, e acabam por ter acesso a esse fármaco previamente a essa demonstração. Portanto, o fármaco depois para ser aprovado demora muito tempo, e acaba sempre por ser uma vantagem. Portanto, eu aconselho sempre que haja uma participação nos ensaios clínicos bem informada. Portanto, a pessoa tem de ser bem informada e tem de tomar essa decisão e ver se realmente é benéfico para a pessoa e para o cuidador. Mas pronto, em termos de ensaios clínicos, penso que eram estas as mensagens que eu queria passar. Muito obrigada, doutora Joana. Nós já temos aqui algumas questões, por isso eu ia passar para não deixarmos passar assim tanto tempo. Eu começava por perguntar à nossa nutricionista, a doutora Diana, aqui uma questão que nos foi colocada sobre o papel da dieta mediterrânica, o seu efeito protetor nas demências. Gostaria de nos falar um pouco sobre isso, doutora Diana. Sim, é uma questão muito interessante e que está muito atual. Recentemente saiu uma revisão que realmente refere que existe um efeito protetor da dieta do estilo mediterrâneo na prevenção da demência,
No entanto, para demência já instalada, este efeito acaba por não ser o protetor que nós gostaríamos. A dieta mediterrânica, na prevenção em si do risco de demência, já tem alguma evidência e, no fundo, é esse padrão que nós temos vindo a aconselhar em termos de alimentação para toda a gente. Este padrão, só para esclarecer um bocadinho, é um padrão que alia não só tipos de alimentos e o seu consumo, como também comportamentos e hábitos de convívio social, tipos de confecções, portanto é quase um estilo de vida envolvente a alimentação. É um tipo de alimentação que é rica em gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas, que são no fundo aquelas chamadas gorduras saudáveis, como o azeite, a gordura proveniente das sementes, dos frutos oleaginosos como as nozes, as avelãs, e em peixes gordos que nos fornecem ômega 3, que é uma gordura poliinsaturada que também está muito relacionada com a atividade cerebral. É uma dieta também baixa em gorduras saturadas, aquelas gorduras que nos fazem mal, no fundo, como, por exemplo, as natas, as banhas de porco, esse tipo de gorduras que, no senso comum, nós sabemos que são gorduras que nós devemos evitar. É também uma dieta que promove um consumo elevado de vegetais, hortícolas e frutos para ter aqui os benefícios também antioxidantes das vitaminas e dos minerais que estes alimentos nos fornecem, e também o elevado consumo de fibra, que também é um dos nutrientes que este tipo de alimentos nos fornece, além dos cereais integrais, que também são alimentos bastante ricos. São todos estes alimentos que a dieta mediterrânica promove em termos de consumo, aliada a esta ideia das gorduras saudáveis e do convívio social, e do estilo de vida em família à volta de tudo o que envolve a alimentação e as refeições. Não sei se respondi bem à pergunta, se ficou esclarecido. Sim, parece-me ter sido muito claro. Temos aqui mais duas questões que eu colocaria à doutora Joana Morgado. Uma questiona como nos podemos aperceber do início da doença de Alzheimer, e uma segunda questão relativamente aos casos hereditários, como é que sabemos que são hereditários ou não? Relativamente ao início da doença de Alzheimer, na sua forma mais comum, mais típica, numa fase inicial a doença começa por se manifestar por esquecimentos. E os esquecimentos são um saco muito grande que envolve muitas coisas, não é? Pode haver um déficit de atenção e estarmos mais esquecidos, ou estarmos cansados e estarmos mais esquecidos por isso. Mas no fundo aqui são esquecimentos de coisas importantes, por exemplo, recados que nos dão e que a pessoa não memoriza e passado algum tempo volta a questionar o familiar sobre a mesma questão, faltar, por exemplo, a marcações que são importantes, e aqui muitas vezes não é o próprio, portanto o próprio pode notar que está um bocadinho esquecido, mas muitas vezes é as pessoas que estão à volta do doente que sentem que realmente a pessoa está mais repetitiva, que há coisas importantes que ela não decorou, e aí, portanto, quando são assim esquecimentos importantes, de coisas importantes que a família também nota, que têm uma tendência a piorar com o tempo, normalmente deve ser procurada ajuda para se tentar perceber se realmente pode ser um início de um quadro de doença de Alzheimer ou outro tipo de doença cognitiva. Pode às vezes também não ser uma doença degenerativa, portanto às vezes realmente há esquecimentos que podem ser secundários a um quadro, por exemplo, depressivo, a estados de ansiedade, ou haver outras causas que consigamos também corrigir. Mas normalmente o que eu aconselho sempre é quando são queixas consistentes, que a família nota, que vão agravando com o tempo, deve ser procurada ajuda. E isto na forma mais clássica da doença de Alzheimer, na forma mais típica. Relativamente à parte genética, é uma pergunta importante e que muitas vezes nos fazem na consulta. Realmente nós sabemos que a doença de Alzheimer existem umas formas puramente genéticas, quer isto dizer que
há uma mutação que pode causar a doença e que pode passar de pais para filhos, e esse tipo de doença existe, mas normalmente é muito rara, portanto acaba por ser menos de 1% de todos os casos com doença de Alzheimer, portanto é muito raro. Normalmente surge mais, temos de estar atentos a essas formas genéticas, assim mais puras, quando existem muitos casos na família, principalmente em pessoas novas, e quando eu digo novas pode ser em pessoas de 40 anos, às vezes pessoas mais novas, e quando existem várias pessoas na família, assim jovens, a ter um quadro que parece doença de Alzheimer, aí tem de se chamar a atenção que pode ser de facto uma destas formas genéticas raras. Agora, o que é mais comum não é de facto estas formas mais puras genéticas, é existir uma predisposição para ter a doença. E isso está mais do que estudado, existem vários fatores genéticos que são fatores de risco, um dos mais estudados é a polipoproteína E4, e que passa de pais para filhos. Portanto, habitualmente o que eu digo na consulta, e que nós normalmente na prática clínica não testamos, portanto, existem estudos sobre isso, sabemos que quem tenha determinada forma dessa polipoproteína tem maior risco de vir a ter, por exemplo, doença de Alzheimer, mas nós na prática clínica não fazemos essa testagem desses fatores de risco. O que aconselhamos sempre, uma pessoa que tenha um familiar em primeiro grau com doença de Alzheimer, é que tem um risco um pouco aumentado de vir a ter essa doença. E de facto tem de batalhar um bocadinho contra esse risco, trabalhando todos os outros fatores de risco da prevenção, não é? Portanto, quer seja os fatores de risco vascular, tentar não fumar, ter uma boa alimentação adequada, fazer exercício físico, de forma a evitar e combater essa probabilidade. Mas de facto existe um fator de risco quando temos familiares com doença de Alzheimer, existe de facto. Mas ele não é testado ainda hoje em dia na prática clínica, talvez no futuro seja, mas hoje em dia não é ainda, do ponto de vista ético, correto estar a testar, porque não conseguimos dar uma resposta concreta de quando é que a pessoa vai iniciar a doença, por assim dizer. Muito obrigada. Não temos aqui mais questões. Eu gostava de colocar uma questão à doutora Rafaela sobre o apoio ao cuidador. Quando é que devemos referenciar para a consulta do cuidador, a chamada consulta de apoio ao cuidador da pessoa com demência? Portanto, nós sabemos que este tipo de doenças não tem um impacto só na pessoa, tem um impacto em todo o contexto familiar, no núcleo familiar, e começa desde cedo, primeiro com a adaptação a este diagnóstico, com as expectativas, com os receios, todas as dúvidas e questões que têm relativamente à doença, como é que vai evoluir, o que é que isto vai implicar. Há uma alteração grande dos papéis, de dependência e hierarquia na família, muda muita coisa de cuidadores, e portanto muitas vezes as famílias têm esta obrigação moral de cuidar e esquecem-se muitas vezes delas próprias. Nós vemos isto diariamente, há uma responsabilidade tão grande, eu tenho de cuidar porque eu estou bem e a outra pessoa é que está doente, que se esquecem que têm de estar bem para conseguir cuidar, que têm de pensar nelas também. Então eu penso que desde cedo deve haver um cuidado, uma monitorização, um acompanhamento pela equipa multidisciplinar que segue, porque às vezes as pessoas que estão mais perto, muitas vezes as pessoas têm apenas consultas médicas ou têm apenas fisioterapia e é quem tem mais contacto com os cuidadores logo de início, em alguns casos, e portanto não é apenas o psicólogo que vê que é preciso, que está a precisar ali de intervenção e vêm encaminhados de outras áreas, mas é importante haver desde cedo este cuidado, perceber como é que estão a lidar e se está a ser de maneira saudável, se está a ser de maneira estável. E depois, portanto, é importante reforçar muito esta questão de precisarem também de cuidados, de precisarem de descansar, de precisarem
muitas vezes de pedir ajuda, não é? Que é difícil aceitar que precisam de alguém que ajude. Às vezes de um psicólogo, muitas vezes também de ter alguém em casa como cuidador formal e, portanto penso que para além deste ser um acompanhamento durante a doença e também na psicoeducação e na consciencialização destas temáticas todas que foram falando e das situações que vão aparecendo, que vão sendo necessários ajustes e adaptações constantes. E pronto, as consultas de apoio a cuidadores estão disponíveis em Lisboa e em Torres Vedras, e estamos cá, se for preciso ajuda para dar um apoio. Muito obrigada. Eu para terminar só questionava aqui o enfermeiro Tiago sobre exatamente neste âmbito. Qual o papel do internamento para descanso do cuidador? Em que situações é que se coloca? E uma segunda questão que é muito frequente é se esse internamento não pode agravar o estado clínico pela mudança de ambiente por ir para um sítio desconhecido. Obrigado. Relativamente à primeira pergunta, de facto, muitas das vezes o internamento, como eu disse há pouco, pode surgir em situações agudas e aí sim, de facto, quase que se concilia a correção de algo que não está bem e aproveita-se para o descanso do cuidador. Eu diria que o descanso do cuidador é importante e este tipo de internamentos, acima de tudo, para que haja uma tranquilidade e para que a pessoa, o cuidador, possa pensar nele próprio e ter tempo para si próprio. Aproveitar este internamento para melhorar alguma autonomia ou até para encontrar estratégias para melhor cuidar depois no regresso ao domicílio, acaba por ser também um momento oportuno para poderem ser definidas essas estratégias, um plano de intervenção, a necessidade de reunir os intervenientes necessários para essa satisfação das necessidades e para a garantia dos cuidados que são necessários. Por isso, eu julgo que nessa perspectiva o descanso do cuidador, o internamento para descanso do cuidador pode ser útil. Relativamente à segunda questão, de facto, a mudança de ambiente por si só para um ambiente desconhecido, seja do ponto de vista estrutural, físico, seja do ponto de vista de pessoas, acaba muitas vezes por ter um impacto não tão bom, porque leva às tais alterações de comportamento que falávamos há pouco e a um agravamento do quadro clínico, assim digamos. E isto nem sempre pode ser reversível e certamente depois implica alguns ajustes de medicação e até voltarmos ao equilíbrio muitas das vezes pode ser um desafio que nem sempre é atingível. Agora, como dizíamos há pouco, é ver o equilíbrio e o necessário se de facto em casa as coisas não estavam a correr bem, e aqui é um sinal também que muitas vezes acontece, havia coisas em casa que às vezes aconteciam e que não eram exacerbadas, porque o comportamento e porque o ambiente também era, não digo desvalorizado, mas não tinha um impacto tão grande e acabava por passar mais despercebido, digamos assim. E quando se chega de facto a uma instituição com um acompanhamento, com uma supervisão, com estes alertas, de facto estes comportamentos depois podem tornar-se mais exacerbados e acabar por ser mais difícil de gerir, sim. Não sei se respondi à questão, de facto é algo sensível, não é? Mas sim. Não, sim, acho que era isso que questionei, sim, e parece-me que foi clara a resposta. Bem, eu assim dou por terminada a nossa sessão, portanto deixo aqui em jeito de suma. Esta é uma doença, a doença de Alzheimer, assim como outras doenças, são doenças que vêm causar um grande impacto na pessoa e na família. É preciso cuidados a nível de quem cuida, tem que saber cuidar de si, como percebemos, e é preciso cuidar da pessoa doente. Não existe um tratamento que modifique o curso da doença, infelizmente, e para quem está neste momento com estes diagnósticos, não se prevê que exista alguma coisa altamente diferenciadora no curso da doença nos próximos tempos, talvez para as próximas gerações, talvez.
Há coisas que nós não conseguimos controlar, é verdade, a genética, a evolução da doença, não, infelizmente não sabemos ainda como, mas há muitas intervenções que podemos ter e que podem fazer a diferença no curso desta doença. E não subestimar o papel destes vários intervenientes no curso da doença, que podem de facto vir a melhorar em muito o bem-estar da pessoa e do cuidador e da família alargada, que conseguem ter tempo de qualidade durante mais tempo com a pessoa doente. Deixo só a palavra a mais alguém aqui do painel que queira acrescentar alguma coisa aqui à sessão. Se não, dou mesmo por terminada esta sessão. Espero que tenham gostado e que tenhamos respondido às vossas questões. Muito boa tarde a todos e muito obrigada a todos os presentes e que nos ajudaram aqui a responder estas questões.